Senhor presidente, colegas parlamentares, venho aqui a essa tribuna na condição de opositor ao governo Eduardo Riedel, que sou, diante de vários alertas que nós já fizemos aqui nessa casa, mas é preciso, diante das novas informações do decreto de contingenciamento de despesas do governador, a gente começar a fazer essa casa, deputado Neno Razuc, algumas reflexões. Porque a oposição solitária, e agora o PT ameaça deixar os 25 cargos, que eu falei aqui que eram mais de 10, que quando eu disse que eram mais de 10, falaram que não passava de 4, mas enfim, devem ser 25 importantes, mais um monte de cargos menores aí. Mas talvez comecem a se somar comigo, pelo menos no aspecto técnico daquilo que é óbvio, e produz o que esse decreto agora vai atacar, que são servidores, famílias, obras, entrega, política pública que falta no governo do Eduardo Riedel, e talvez ele termine esse mandato sem ter uma marca, porque a marca dele de CEO, gestor, seja lá o que for, já foi para o espaço. Um governo que pega, pelo menos nas matérias, e ele era o secretário de governo, o deputado Jamilson, o governo Reinaldo Azambuja com 3 bilhões em caixa, com 1 bilhão e tanto só para obras, que perde o seu secretário de obras porque dormiu e virou o ano com 1 bilhão em caixa sem ter como gastar, vai gastar isso agora onde? E percebam aqui, eu quero pegar alguns aspectos técnicos para vossas excelências. Aprovaram aqueles empréstimos que acho que só eu votei contra, bilhões de dólares contratados, e eu disse, não façamos isso. Eu ouvi risadas, sátiras, porque eu estava dizendo que naquele momento não era bom aqueles contratos, que o governo era CAPAG-A, que é a capacidade de pagamento. Agora vem um decreto, deputada Gleice, de contingenciamento, dizendo, lutemos, vamos economizar 650 milhões de reais para lutar para ter a nota da CAPAG-B, se a gente confiar no governo. E esse decreto também não dá condições, deputada Gleice, da gente ter o entendimento se realmente vai chegar nesse valor. Porque antes do recesso parlamentar já dizia-se que o corte seria de 800 milhões de reais. E eu disse, como presidente da comissão, deputado Rachioca, presidente da comissão de execução orçamentária, tivemos uma audiência pública aqui, fiz 41 questionamentos, deputado Júnior Mock, para o governo, não me responderam um. Estão todos enviados aqui na Assembleia. E eu disse para a gestora do governo, a senhora está falando para mim que nós estamos estourando a capacidade prudencial, a senhora está encostando no emergencial. Eu não quis, né? Vocês acabaram de falar das mulheres, em que pese a gente tem esse reconhecimento, é muito ruim um homem ter que ficar ali contestando a todo momento uma mulher, mas todas as informações que ela estava me dando oral, eu falei, senhora, por favor, me responda por escrito, para a gente não precisar ficar nesse embate. Não me responderam. E quando a gente pega, deputado Lucas de Lima, vossa excelência que entende muito de publicidade, quando a gente pega esse decreto, nós temos que começar a analisar alguns contratos de publicidade do governo, deputada Lia. Sabe por quê? Porque aqui no artigo 4º do decreto diz o seguinte, os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo deverão revisar os valores vigentes, visando redução de 25% dos valores contratados a título de despesa de custeio. Aí continua, reduzir outras despesas, evitar outras despesas, reduzir. Esse decreto, ele foi assinado agora, dia 4 de agosto, e nós estamos aqui como parlamentares escutando que haverá um decreto de contingenciamento há muito tempo, nós já estamos sabendo disso. E quando a gente pega o 13º aditivo do contrato de publicidade do governo, que passa de 100 milhões de reais por ano, a gente vê a cláusula 1.2, eu peço vênia e licença para vossas excelências, prestem atenção.
contrata-se o aditivo e o acréscimo de 25% do valor inicial de 35 milhões, que corresponde a 8,7, totalizando então um montante de 43 tal. Acredito que isso aqui são para execução finaliza em janeiro de 2026, então não chega um ano, por isso esse valor que eu mencionei. Agora, tem sócios de empresas aqui que saíram dessas empresas para virarem secretários de Estado. Será que por isso que 30 dias antes, já sabendo disso, assina-se um aditivo, sendo que o Estado entra na nossa LDO com 207 milhões de déficit orçamentário, sem excluir os valores previdenciários que o deputado Júnior Mock tem conhecimento? Agora pergunto a vossas excelências, se essa casa não sabe fazer uma leitura legislativa daquilo que determina a Lei Federal dos Contratos de Publicidade, que determina a licitação, que é a Lei número 12.232, que prevê, no seu artigo 1º, essa lei estabelece normas gerais sobre licitações, contratações pela administração pública do serviço de publicidade, prestados por intermédio de agências de propaganda, que os secretários já integraram e talvez integram. No âmbito da União, deputado Rachoca, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer que essa lei se aplica a todos os entes federativos. O artigo 16 diz o seguinte: as informações sobre a execução do contrato com nomes de fornecedores de serviços especializados e os veículos de mídia serão divulgados em sítio próprio aberto e o contrato na rede mundial de computadores, garantindo livre acesso às informações por quaisquer, não precisa ser deputado, quaisquer interessados. Parágrafo único. As informações sobre os valores pagos serão divulgadas pelo total de cada tipo de serviço de fornecedores e cada meio de divulgação. Significa que um contrato de contingenciamento que aumenta, aliás, um contrato de publicidade que aumenta 25%, tendo um decreto de contingenciamento, é no mínimo imoral. Servidores do estado de Mato Grosso do Sul, vocês estão achando que o governo vai derrubar aquela taxa de 14%? Não vai. Nós estamos em regime de contingenciamento, indo para a reeleição do governador. Quando nós vamos falar da entrega de política pública, de unidades habitacionais, nós estamos saindo de um governo que entregou 74 mil unidades habitacionais, passou pelo segundo governo com mais de 20 mil unidades, e esse governo não entregou até agora 6 mil unidades habitacionais, sendo que não tem informação se isso foi com investimento, deputada Amara, própria. Mesmo essa casa tendo uma emenda à Constituição do Estado determinando que 1% seja obrigatoriamente investido em moradias sociais. Mas sabe o que a gente tem? Tem gastos e despesas com show, com contratos de geradores de energia, com tendas. Como eu já disse algumas vezes aqui, daria para colocar tenda daqui até Corumbá, não precisa de pista dupla, põe daqui até Corumbá, tenda para todo mundo ir na sombra. Mais de 400 quilômetros, aí, quase 500 quilômetros, deputada Mara, de tenda, sombreando o asfalto para que a gente não possa esquentar a cuca. Aliás, eu acho que tem gente no governo cuca fresca. Não é possível, deputado Rachoca, ter uma receita de 7 bilhões em renúncia fiscal e essa contratação de publicidade, impor às políticas públicas uma redução severa e drástica, como se o Estado tivesse capenga, quando, na verdade, nós sequer, como Assembleia Legislativa e como cidadãos que somos, ter o acesso a esse custo. Quem são os empresários que recebem 7 bi de renúncia fiscal? Não temos informação. Entrei com mandado de segurança, ganhei, reganharei e trarei essas informações aqui. Mas nós não podemos, se caso quisermos analisar se são implementados esses benefícios de renúncia fiscal, tirar um pouquinho dali. A pauta fiscal do Estado, olha, é um abuso no contribuinte, nos comerciantes. Aumenta-se a pauta fiscal sem precisar passar a majoração de tributos pela Assembleia, uma arrecadação que estrangula aquele que produz no estado de Mato Grosso do Sul, e fala-se em um contingenciamento que pode chegar a 800 milhões, 650 milhões, sendo comemorado pelas pessoas que deveriam
trazer a publicidade, a eficiência e a moralidade, deputado Coronel Davi, dos contratos, para que nós possamos saber e opinar. Veja, qual é o papel da Assembleia Legislativa? Nenhum. O orçamento está comprometido com déficit. Previdenciário já vem explodido. Saúde, já vem o percentual estabelecido. Educação, a mesma coisa. Fundersul, nem se diga. Qual é o papel da Assembleia? Aonde que nós vamos contrapropor ou propor alguma solução a nível de Estado? O que sobra do orçamento para que a gente possa, lá na nossa base, dizer o que nós viemos aqui fazer? Não sobra nada do orçamento disponível. Na mão de secretários, muitas das vezes, se mostrando, nesses 4 anos, incompetentes para entregar a política pública. Fundersul, 1,6 bilhão de reais, deputado Rachoca. E se diz, na grande briga que travou aqui nessa casa, deputado Júnior Mock, sobre a CCR que teve que ficar com vergonha, deputado Júnior Mock, e mudar de nome para ver se motiva alguém, o que não encontra motivação nesse governo, que faz agora, com essa rota bioceânica e com a rota da celulose, igual ou pior, porque estabelece um trecho de duplicação com investimentos de 35 anos, quando muito poderia utilizar o Fundersul para duplicar em parceria com o governo federal, onde não é estadual, porque o que faz o Estado do Eduardo Riedel? Nada. Qual é a marca dele? Nada. O que tem de marca? O que ele vai entregar? Ele vai entregar o quê? A ideia de pegar um partido que defende boas ideias, impedi-lo de lançar candidato a governador, a senador, obrigar um deputado federal que está ali, sair daquele partido, ou seja, perder um deputado federal raiz. Já temos aqui 3 e entregar o nosso partido a deputados estaduais que dizem se assemelhar com as nossas pautas e que são e poderão ser bem-vindos, mas que saiam às ruas conosco, defendam aquilo que nós estamos defendendo, coloquem o seu mandato em risco, vá lá lutar, vá lá enfrentar o Xandão, vai lá enfrentar a democracia que a gente diz estar enfrentando, quando na verdade nós estamos sendo perseguidos. Eu saio do 8º processo e absolvido de todos que me colocaram desde o momento que resolvi, de maneira muito contumaz, atacar essas vilipendiações do Estado democrático de direito. Concede uma parte, deputado. Tenho muito a falar, mas se Vossa Excelência tiver paciência, vai ter o seu à parte. Quando falo, deputado Rachoca, do Fundersul, é porque o governador Eduardo Riedel se contradiz. Foi presidente da FamaSul e entrou com uma ação que eu posso fornecer a Vossas Excelências o número, na condição de presidente, dizendo: sou produtor rural e este fundo é inconstitucional. Deputado Zeca do PT tem pleno conhecimento disso. E hoje, utiliza-se do Fundersul para fazer e constituir apoios de prefeitos e capital político. Só que veja, o Fundersul, Vossas Excelências, tem a capacidade de fazer mais de 900 quilômetros de novas rodovias ou pavimentação, deputado Rachoca, todos os anos. É óbvio que existe variação para menos ou para mais, dependendo do terreno, mas que, imagine, deputado Zeca do PT, se Vossa Excelência... Não, deputado, eu vou conceder, mas eu preciso concluir a minha fala. Saber se Vossa Excelência vai conceder no momento, não. Não vai conceder. No momento, não. Então, imagine, deputado Zeca do PT, se Vossa Excelência, enquanto governador, tivesse a possibilidade de arrecadar quase 2 bilhões de reais e executar na plenitude em investimento rodoferroviário, ou investir na duplicação da nossa malha rodoviária. Isso é estrutura. Eu acho que nós deveríamos pegar o governador Eduardo Riedel e... Vou concluir minha fala.
nós deveríamos pegar o governador Eduardo Riedel e proibi-lo de andar de Piaggio, de jatinhos e de aviões. Não por nada, mas deveria proibir porque é o seguinte: eu ando nas rodovias, deputado Zeca, eu ponho o meu veículo na rodovia, eu corro o estado de Mato Grosso do Sul. Quando eu entro no Paraná, em São Paulo, me dá vergonha. Vergonha! São pessoas e pessoas morrendo na rodovia. E dizer, olha, não há recurso, talvez seja o único recurso livre, desvinculado, deputado Rachoca. É desvinculado esse recurso do Fundersul. Eu acho que o estado de Goiás, publicamente, eu não sei se chegou a criar, ou está tentando criar um recurso que possa lá em Goiás, nos moldes do Fundersul, trazer essa quantidade de investimentos para o seu estado. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, nos números que solicitei, deputado Jamilson Nami, deputado Neno Razuc, deputado Coronel Davi, e requeri os números, 15% do Fundersul foi utilizado em rodovias. Ora, para que existe o Estado? Deputado, Vossa Excelência não é um liberalista? Vossa Excelência não é de direita? Sim, sou. Ora, deputado, mas o capital Vossa Excelência dispõe de 2 tem... minutos e 29, nesse período Vossa Excelência não pode conceder a parte. Vou concluir minha fala. Fora de brincadeira, presidente, eu tenho aqui 50 páginas separadas e não estou falando olhando nenhuma página, estou falando com o coração, com a revolta que a gente tem na condição de deputado e cidadão. É um absurdo o Estado não entregar a política pública. Para que existe o Estado? Para fazer investimentos onde a iniciativa privada imediatamente não projete lucros. Então, faremos uma concessão. Pega o martelinho do Tarcísio lá e bate lá na B3, não tem problemas. Só vamos entregar de Bataguaçu ali a Nova Alvorada, na rota da Bioceânica, Ribas ali, vamos entregar aquele pedacinho de duplicação. Tudo bem, é ali que projeta-se o lucro. Mas aonde não se projeta é onde o Estado de Mato Grosso do Sul deve, com recursos próprios, que não estão sendo transferidos para essa finalidade, estão sendo desviados dessa finalidade, deveriam ser empregados para que a iniciativa privada pudesse explorar. Essa é a justificativa da gente ter um Estado e defender um modelo conservador e liberalista. Então, eu só quero dizer a Vossas Excelências que eu não sei se o governador Eduardo Riedel ele gosta de ficar olhando aqueles gráficos, BI, não sei mais o que, as pessoas falando, mas é uma sugestão que a oposição faz. Ande o Estado no chão, governador. Entre dentro dos hospitais. Porque as pessoas que estão lá dentro, não adianta o senhor entregar o hospital regional também, que seria a sua maior responsabilidade. Cadê aquele seu projeto bonito que o senhor colocou no quadro? Deputado, e que encerrou o vosso tempo. Tem 35 segundos. Não. Vou concluir, presidente. Então não adianta o senhor entregar. Cadê aqueles planos dos hospitais regionais, um em cada macro-região? Vamos voltar a pensar. Eu não me importo que eu seja ridicularizado aqui mais uma vez, mas os dados, os números, as políticas públicas do Mato Grosso do Sul sempre falarão mais alto. Obrigado pelo meu tempo de fala, senhor presidente.